Fala galera, beleza? Eu sou o Jonathan do canal Johnny Dev e estou aqui para mais uma dica rápida de Python. E o assunto de hoje é funções. Eu vou ensinar vocês como criar suas próprias funções no Python. Bom, estou aqui utilizando o PyCharm como a IDE e, sem mais delongas pessoal, o que são funções? Descrever aqui, funções são rotinas que realizam determinado tipo de trabalho de acordo com a entrada e podem ou não retornar um dado. Mas como tudo na programação, a prática é mais fácil de ser entendido do que na teoria, vamos fazer juntos uma função. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que para fazer uma função no Python, vocês devem colocar a palavra reservada def. Pronto. Tudo em minúsculo. Def de definir função. Coloquei def. A função que nós vamos fazer juntos é uma função de somar dois números. Então, o nome dessa minha função é soma. Então eu vou passar o meu nome, soma. Esse nome aqui é como se fosse uma variável, você pode dar o nome que você quiser. Se eu pudesse colocar qualquer letra aleatória aqui, ele também aceitaria porque é o nome da sua função. No caso, seguindo as boas práticas, vamos colocar soma, o nome da função. E agora, pessoal, eu vou passar os argumentos da minha função. Bom, é uma soma de dois números, então eu vou passar dois argumentos. Um argumento chamado num1, separo o argumento por vírgula, e o argumento chamado num2. O que eu vou querer fazer? Eu vou querer somar o num1 com o num2, ok? E coloco os dois pontos. Beleza, essa aqui é a assinatura da minha função. Contém a palavra reservada def, um nome, soma, se eu fosse divisão, poderia colocar divisão, ou seja, esse nome aqui é uma variável, é variável. Você coloca a letra que você quiser. E aqui dentro, os parâmetros. Nesse caso eu passei dois parâmetros, um num1 e um num2, mas eu posso passar quantos parâmetros eu quiser de qualquer tipo. É inteiro, strings, uma coleção, né? Pode ser uma lista, um dicionário, pode ser o que você quiser. Nesse caso eu passei dois. Nesse caso também, pessoal, essa é uma função que vai retornar um valor. Para retornar um valor, eu vou utilizar a palavra reservada return, retornado em inglês, né? Tudo minúsculo. E vou retornar literalmente a minha operação, num1 mais num2. Acabou minha função. Essa é uma função com retorno. Uma função que recebe dois números como parâmetro e retorna a soma desses dois números. Se eu quisesse ver o resultado, vamos colocar no print. O resultado eu vou escrever soma, nome da minha função. Tá vendo aqui? Já apareceu ela aqui. E como argumento eu vou passar dois números, 4, 5. Então ele deve me retornar 9, né? Deve printar na tela 9. Vamos rodar? Tá aqui, 9. Beleza? Essa é uma função que retorna. Eu poderia, por exemplo, pegar esse retorno. Vamos criar uma variável aqui chamada resultado. Resultado recebe soma 4, 5. Pronto. Agora essa variável resultado tem o valor de retorno dessa minha função. Nesse caso, esse é 9. Vamos dar um print de resultado. Se eu rodar, ele deve escrever 9 novamente. Tá aqui, 9. Essa é uma das vantagens que eu tenho de retornar valores em uma função. Posso guardá-las em variáveis, tá ok? Partindo agora para o segundo exemplo, pessoal. Eu vou passar uma função que não tem retorno. Para eu fazer isso, vou deixar essa função aqui comentada, aqui em cima. Para fazer isso, fazer uma função sem retorno, vamos fazer agora uma nova função chamada divisão. Divisão não, vai multiplicação. Também vai receber dois números, num1 e num2. Dois pontos. Agora, ao invés de colocar a palavra return, eu não quero retornar nenhum dado, eu quero já que ele imprima. Então, vou já colocar o print aqui dentro da minha função. Com isso, eu vou passar o 4 e o 5. Pronto. Agora, se eu rodar, né, se eu chamar essa minha função, ele já vai printar na tela o valor. Por exemplo, 4 e 5, né? Na verdade, é no 1 e no 2, né? 4 e 5 vai ficar meio estranho. É no 1 e no 2. Pronto. Agora, eu vou lá, chamo a minha função multiplicação e passo o 4 e o 5. Pronto. Agora tá dinâmico aqui, né? O número que eu passar aqui, ele vai printar aqui. Já posso rodar. Não preciso colocar o print fora da função, porque já tem o print dentro da função. Tá aqui, ó. 4 e 5. Agora, se eu quiser colocar a multiplicação, print, num 1 vezes num 2, ele vai colocar 20. Tá vendo? 20. Simples assim. Não retornei nada, mas como é uma função que não retorna nenhum valor, eu não poderia, por exemplo, pegar uma variável resultado e atribuir a minha função multiplicação. Não posso. Vamos fazer isso daqui, ó.
resultado. Aí se eu dar um print em resultado, ele não vai me retornar 20. Porque ele não está retornando nenhum valor. Vendo? None. Esse 20 é o print daqui. Toda vez que eu chamei aqui, ó, ele vai me executar toda essa função, inclusive o print. Mas o resultado é none. Como vocês podem ver aqui no terminal. No run, né? None, tá vendo? Agora, pessoal, se eu fizer uma função um pouco mais complexa, vamos guardar essa função de multiplicação sem retorno aqui. Funções você pode fazer da complexidade que vocês quiserem. É recomendado pelo livro de boas práticas você fizer uma função o mais simples possível para que seja legível o código. Mas você pode sim fazer uma função complexa, função com 30, 40 linhas. Mas não vai estar dentro da boa prática, porque na boa prática a função só deve fazer uma coisa. Passou de uma coisa, já não entra na boa prática. Dando retorno aqui, vou fazer só uma última função. Por exemplo, eu vou fazer uma função que vai receber uma lista e vai me retornar o maior valor dessa lista. Então, a primeira coisa que eu devo fazer, palavra def, maior valor. Eu vou receber uma lista. Lembrando que o Python é dinamicamente tipado, então ele vai reconhecer já automaticamente o tipo do meu dado. Ele vai me retornar o maior valor dessa minha lista. Então, vou criar aqui agora uma lista. Vamos colocar uns valores aleatórios aqui, ó. Lembrando que o maior valor dessa lista aqui é o 90. Vamos criar o que? Resultado. Vai receber o maior valor. Vamos passar essa lista. Agora eu dou um print no resultado. Rodei. Tá aqui, ó, 90. Tá pegando o maior valor. Se eu colocar aqui, por exemplo, no 88, 880, vai me trazer o valor 880. Tá aqui, ó, 880. Uma função que me traz o maior valor. Poderia fazer isso com estrutura de dados, sem utilizar o max. Aí já seria um código mais complexo. Posso trazer até em outra aula como fazer esses códigos de min, max, sem utilizar essas funções. Pois em aulas, como por exemplo estrutura de dados, vocês vão aprender a fazer esse tipo de função sem utilizar o max. Ou seja, achar o maior valor, o menor valor, sem utilizar o max. Sim, você utilizaria o número e iria fazendo o contador. E assim por diante. Não mais, pessoal. É isso. Fiz aqui uma funçãozinha diferente para que vocês possam entender que ele também pode receber outros tipos de dados, como por exemplo lista, pois o Python é dinamicamente tipado, então não vai ter muita diferença entre num e lista, na nomenclatura e tal. Vamos guardar essa função aqui. Vimos 3 funções hoje. Uma função mais simples de soma, uma função sem retorno, uma função que recebe uma lista e retorna o maior valor. Só para finalizar a aula, pessoal, muitas das vezes, quando vocês forem fazer provas, por exemplo, de programação, eles vão pedir para você qual é a assinatura da função. Bom, no Python, excepcionalmente no Python, a assinatura da função é essa parte dela aqui, ó. O nome dela, mas os parâmetros, por exemplo, no 1 e no 2. Porém, na maioria das vezes, essas perguntas são feitas em uma linguagem fracamente tipada, como se diz, como por exemplo Java ou C. Então, a assinatura deles, da função deles, será o tipo de dado que ela retorna, mais o nome e mais os seus parâmetros. Por exemplo, no Python, não precisamos colocar o tipo de dado que ela retorna. Mas em um C, por exemplo, nós colocaríamos, por exemplo, uma função que retorna um inteiro, int, o maior valor. Aí aqui, por exemplo, o maior valor entre dois números seria int no 1, int no 2. Seria basicamente essa a assinatura de uma função, quando vocês encontrarem uma prova que vão pedir em Java ou em C. O tipo de valor que ela retorna, o nome dela e os seus parâmetros junto com seus tipos. Ok? No Python, essa é a assinatura. Muitas das vezes vocês verão isso em orientação a objetos associado com o conceito de polimorfismo, principalmente quando estudarem Java. Mas, quis trazer isso aqui só como um adendo, uma curiosidade. Essa é a assinatura de uma função. No mais, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo se essa dica foi útil para vocês, se vocês ainda não conheciam, não sabiam definir uma função. É desse jeito, é bem fácil, simples aqui no Python. Novamente, agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. Mas antes de terminar a aula, pessoal, queria informar para vocês que eu estou com um curso de RPA com UiPath pronto lá na Udemy. Para você que quer ser um desenvolvedor RPA, entrar nesse fantástico mercado de TI com automação, que é um mercado crescente, com a plataforma líder do mercado, que é a UiPath. Estou com um curso com desconto, junto com a empresa Geek Universe, que é uma das maiores empresas da Udemy. Vocês podem conferir lá.
lançamos juntos um curso de automação de processos robóticos com UiPath essencial para você que está aprendendo agora, quer se tornar um Dev RPA, mas não sabe por onde começar. Então, pessoal, acesse o link aqui embaixo e tenha acesso a esse maravilhoso curso. Vocês não vão se arrepender. No mais, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima, galera. Um abraço. Valeu!